Fala pessoal, tá começando mais um Meeting Coffee, diretamente de São Paulo. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu vou fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a CDL Vila Velha. Vocês já sabem que todas as nossas gravações são feitas lá. A gente tem um espaço dedicado tanto para a parte de filmagem quanto para eventos, palestras, auditório que cabe até 300 pessoas. Então, se você tiver interesse de ser associado da CDL Vila Velha e ter acesso a todas essas áreas, entre em contato com o time deles, que eles vão te atender da melhor forma possível. E agradecer também o do Mineiro Pão de Queijo, que é nosso parceiro, sempre fornecendo pão de queijo para os nossos eventos, sempre junto conosco. Então, um agradecimento especial para essa galera. Beleza? Agora eu vou apresentar aqui para vocês o Tsai, eu vou ter que ler, tá? Porque o currículo é gigantesco, mas o Tsai ele é cofundador e CEO da Stay. A fintech está modernizando o mercado de previdências corporativa no Brasil. Com passagem por Morgan Stanley, Uber e 99, ele usa visão global e tecnologia para transformar como empresa e colaboradores constroem o futuro. Sai, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado por me receber, Carlos. Sempre é um prazer te encontrar. Acho que vai fazer um ano que a gente se conhece, Exato. e tem sido um ano assim, de muita parceria e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Só para vocês entenderem a magnitude da gente poder estar entrevistando o Tsai, que a gente se conheceu no ano passado num evento aqui em São Paulo, do G4 Valley, e o Tsai veio com uma história muito bacana. Eu sei que por mais que o foco do Meet and Coffee seja a gente falar um pouco de negócio, eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouco da história, que é uma história assim muito fora da curva e de muita riqueza no que ele trouxe de bagagem, o que ele viveu e está implementando hoje na Stay. Então, se você puder contar um pouquinho para o pessoal um pouco da sua história, etc. Com certeza, Carlos. Eu vou falar um pouco, né, da minha trajetória. Acho que talvez a principal, né, principal coisa que costuma chamar a atenção de largada é o fato de eu não ser brasileiro. Isso eu acho que costuma gerar muita surpresa. Exato. Ontem mesmo eu estava no evento, né, de CEOs, aqui em São Paulo e eu encontrei, né, estava conversando com dois desses CEOs e eles ficaram chocados quando descobriram, né, que eu não tenho ainda cidadania brasileira, mas eu sou taiwanês, né, e aí talvez não sei se será o caso, mas eu imagino que tenha tido a trajetória um pouco mais inusitada dentro dessas pessoas que você conheceu e conversou no Meeting Coffee. Eu sou de um vilarejo de pescadores em Taiwan. Minha família, por séculos, viveu da pesca lá em Taiwan. Então, né, Taiwan é uma ilha minúscula no Extremo Oriente. Por séculos e séculos e séculos, né, foi pesca e agricultura, as duas principais atividades econômicas, né, da ilha. E minha família é muito ligada à pesca. Eu costumo brincar que acho que os meus ancestrais nunca imaginariam que um descendente deles eventualmente estaria no Brasil empreendendo e mudando, né, todo o sistema de previdência privada no Brasil, né? Mas é isso. Então, vim de Taiwan, passei essa primeira fase da minha vida no Brasil numa cidade chamada Araraquara, né, no interior de São Paulo, umas 3 horas e meia aqui de São Paulo. Passei parte da minha infância e adolescência lá, foi incrível, né? E acho que essa falta de ter tido uma infância e uma adolescência muito, muito boa em Araraquara, acho que isso molda muito a minha paixão, meu carinho pelo Brasil, né? Foi um país que me recebeu minha família de braços abertos, né? Isso não é pouca coisa, né? Acho que eu, né, converso muito às vezes com empresários brasileiros e eles às vezes têm até menos carinho pelo Brasil, né, do que É, eu, é- mas é o famoso complexo de vira-lata, né? pois é, e eu acho que, né, vindo de fora, eu talvez valorize muito todas as qualidades que o Brasil possui, né? Mas passo esse período, né, em Araraquara, ótima infância, ótima adolescência, venho para São Paulo fazer faculdade, eventualmente eu recebo uma bolsa, vou fora para estudar, e aí eu fico um bom tempo fora, entre Estados Unidos e França. E com quantos anos você recebeu essa bolsa? Você tinha Eu quantos anos? tinha 21, ali entre 20, 22 a 21. Eu sou muito ruim de datas em geral,
Eu não tenho uma memória muito boa para datas, mas foi algo quando eu estava entre 20 e 22 anos, foi bem no início dos meus 20 e poucos anos. Perfeito. E aí eu passo anos, né, alguns anos entre esses dois países, né, Estados Unidos e França. Os últimos anos, os últimos 2, 3 anos, muito mais na França, apesar de eu ir para os Estados Unidos fazer pesquisa, estudar e tal, mas majoritariamente morando em Paris. E Uhum. aí, anos atrás, eu volto ao Brasil, né, aí eu, né, pulei, né, parte dessa trajetória nos Estados Unidos e no Brasil também, né, envolve trabalhar, né, além dessa bolsa, estudar. é, eu trabalhei para um banco, né, americano, nesse período, né, muito também em São Paulo. Fui trader de derivativos, de moeda e juros, principalmente moedas, Uhum. para o Morgan Stanley. E aí depois disso, grande parte desse tempo em Paris, mas aí já não pelo Morgan Stanley. Uhum. Fico anos lá. Eventualmente eu volto ao Brasil. E aí nessa volta ao Brasil tenho o privilégio, a sorte, né, a honra de entrar na Uber no começo, né, dela. Na Uber já tinha sido lançada em algumas grandes cidades do Brasil. Uhum. Eles estavam formando essa equipe que estava, né, construindo a operação da Uber no Brasil. E aí eu tenho, né, meu caminho se cruza com o da Uber. Né, e eu digo que foi uma grande sorte porque eu tive o privilégio de acompanhar esse crescimento assim, vertiginoso de uma empresa de tecnologia de fora. E nessa época especificamente, a Uber, ela viveu um momento muito, muito especial. Você, quando eu fui fazer meu onboarding e fui para São Francisco, por exemplo, você ia lá ali no escritório da Uber, você sentia que todas as melhores pessoas do Vale do Silício, do Facebook, Meta, Google, Morgan Stanley, Goldman, tá todo mundo indo em direção à Uber. Era uma coisa meio excepcional. Então, assim, viver aquele momento, eu não sei se alguma outra empresa vai ter, talvez um OpenAI hoje, talvez tenha essa, né? Então, a Uber foi essa catalisadora de gente boa. É, Foi muito intenso também, né? O Uber hoje está em outra fase consolidada, já não vive mais esse boom, mas foi uma grande, né, grande sorte aí que eu tive. E aí a Uber, né, em pouco tempo do lançamento para se tornar uma operação da Uber no mundo, a Uber Brasil. Depois disso, né, algumas empresas me contactam para ir fazer, né, construir essas outras empresas, dentre elas a 99. Dentre as opções, as ofertas, eu entendo que a 99 era que fazia mais sentido, vou para a 99, fico ali nos próximos anos, né, pós-Uber na 99. E a Uber também, a 99 também tem uma trajetória ascendente muito rápido. Os chineses, né, já tinham chegado e estavam investindo na empresa. E aí a gente pega de uma empresa que tinha ali seus baixos porcentos de market share, né? 3, 4, 6, aí dependendo da semana, dependendo do mês, Uhum. vai até quase bater 40% do market share no Brasil. Hoje, eu não sei qual que é o market share, já faz uns 4, 5 anos 5 anos que eu não estou mais nesse mercado, mas assim, pré-pandemia, foi quando eu saí, chegou a bater uns seus 35, 40% do market Caramba. share. É, e aí, depois disso, eu passo para uma empresa de pagamentos, onde a gente faz, né, algumas rodadas de investimento. Eu deixo essa empresa 3 anos atrás para fundar a Stay. E é isso. E a Stay está aí, né, super bem. A gente está muito feliz. Está tudo andando. A gente é muito otimista, mas as coisas andam até melhor do que a gente inicialmente esperava. Então, a gente está bem contente com a Stay. E o objetivo é esse, né? Como você comentou, Carlos, é revolucionar o mercado de previdência no Brasil, começando pela previdência corporativa. A gente espera que a gente consiga nesse processo, da mesma forma que a gente deu acessibilidade, a mobilidade, né, carro particular para dezenas de milhões de brasileiros, que agora com a ST a gente consiga dar previdência privada para dezenas de milhões de brasileiros que vão precisar de um produto para ter segurança financeira, saúde financeira, etc. Exato. Eu acho engraçado porque o Tsai ele fala muito de tipo sorte, nossa, eu tive a oportunidade, mas foi muito estudo também, muita dedicação, né? É óbvio que também tem muita gente dedicada, tem muita gente estudiosa que não tem a oportunidade que você teve. Então, ter essa humildade para entender que teve a sua parcela de sorte, mas estar preparado para quando a sorte bater
é importantíssimo para fazer o jogo virar, né? E eu queria entrar no assunto que você falou sobre a questão dessa jornada, a Uber, todo mundo do mercado voltado para Uber, quando você estava lá dentro, vendo, você viu essa expansão massiva, participou disso. E aí você falou sobre a OpenAI. Hoje em dia fala-se muito de uma bolha, né, de IA, né? Você acredita nisso? Você acha que essa bolha tá para estourar? Qual que é a visão do Tsai para esse mercado? Carlos, essa é uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante, Uhum, inclusive. Eu, na semana passada, dei uma entrevista, final da semana passada, dei uma entrevista para a CNBC e a apresentadora me perguntou exatamente a mesma coisa. Se eu achava que a AI era uma bolha. Assim, eu vou trazer um pouco assim, se a gente for olhar conceitualmente a bolha como algo que vai eventualmente estourar e não vai gerar resultados relevantes para a sociedade ou para a uhum, economia global, eu discordo, uhum. né? Eu acho que a AI vai deixar um impacto relevante e perpétuo na sociedade, né? Perfeito. Então, vai gerar muito ganhos econômicos de produtividade, vai ter um impacto relevante, né? Agora, se a bolha for uma questão mais de será que todas essas empresas que estão recebendo investimentos massivos da noite para o dia, com 2 meses de operação, se eu acho que todas elas vão sobreviver, aí eu acho que não. Eu tenho quase certeza que parte dessas empresas vão ficar pelo caminho, então muita gente que está investindo vai perder dinheiro Uhum. nessas empresas, mas não acho que é uma bolha no sentido de que é uma coisa que vai estourar e de repente a AI não vai ter Tanta tanta relevância. relevância. Eu acho que vai ter relevância. Então, nesse contexto, isso acho que depende de qual ângulo que você enxerga como bolha, né? Uhum. Mas se for no sentido de que muita gente vai perder dinheiro porque várias dessas empresas não vai chegar do outro lado, eu acho que isso é bem provável. Agora, AI vai ser muito relevante, vai gerar muito valor, né? Independente de algumas empresas ficarem pelo caminho ou não. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? E aí falando justamente como a IA impactou a operação da Foursquare, né? E eu estava explicando para o Tsai que a gente, como empreendedor, se o seu mercado te dá a oportunidade de se adaptar, você precisa aproveitar essa oportunidade. Porque se você não fizer, outras empresas vão fazer e você vai ficando para trás. No mercado de marketing, existia muito o marketing tradicional, mídia off, era o forte do mercado. E aí, quando veio a parte digital, né, os anúncios, né, a parte de automação de marketing, quem não mudou perdeu muito share de mercado. Então, a IA, ela vem para isso, ela vem para dar esse próximo passo. E as empresas precisam estar se adaptando, às vezes não produzindo, mas às vezes utilizando ela para melhoria de processos, para eficiência corporacional, né? A gente vê muita gente, às vezes, quebrando cabeça, botando gente para fazer trabalho manual que às vezes a IA faz. O nosso gestor de projetos e sócio também, o João, ele fez todo o nosso sistema agora, desde a entrada do cliente para o onboarding, do cliente para o time, para criar todas as pastas do nosso Drive, tudo certinho, tudo com inteligência artificial. Então fica tudo automatizado ali. A IA já pega, faz um levantamento do cliente, já bota no nosso para o nosso time ver como que poxa, as principais fontes, o que que teve de conversa, e tal. Isso é eficiência operacional. Isso hoje em dia é meio que básico, né? Então, acho que as pessoas se adaptarem ao mercado e é o que você falou, utilizar essa IA, mesmo se tiver a bolha, se vai estourar, se não vai, a gente vê muita gente falando sobre inteligência artificial geral, que tem big techs que se não chegarem nisso vão acabar quebrando porque não vai se sustentar. É um mercado tipo muito lá na frente, né? É. E tem muita gente que pode se beneficiar disso e que é muito pequeno, um empreendedor pequeno que não está olhando para isso. Eu acho esse assunto muito legal. E aí, partindo desse assunto que a gente está tipo, mais nessa parte tech, né? Falando de IA, você viveu o extremo oposto do ecossistema brasileiro, né? A gente viu ali você trabalhando em Wall Street, as Big Techs. O que que existe nessa experiência que o empreendedor brasileiro ainda subestima? Porque a gente vê muito disso, né? O mercado, às vezes, querendo, não, o que eu sei é o que eu faço. E essa experiência global que você viveu, o que que você acha que o brasileiro precisaria buscar lá fora? Uhum. Bom, até antes de responder essa pergunta, Carlos, assim, tem falando um pouco dessa questão de IA e dessa constante inovação que você comentou, né?
que a própria empresa, né, tanto a minha quanto a sua, a gente precisa correr atrás, tem talvez o executivo que eu mais admiro hoje em dia, né, e executivo no sentido de executivo que não foi fundador, não Uhum. foi, né, não foi, que teve uma trajetória de executivo mais tradicional, que é o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Ele fala uma coisa que eu acho que para mim resume muito isso que a gente vive, que você estava dizendo. Ele fala que nesse ambiente que a gente, que a gente, né, habita, né, corporativo e tal, que não se respeita a tradição, né, se respeita só a inovação. Então, poxa, mas eu estou há 50 anos, 100 anos fazendo isso, então tem toda uma tradição. A verdade é que no nosso meio, tradição ele pouco importa no meio de tecnologia, porque a inovação ele vai passando por cima e à frente Exigindo e mais. exigindo mais. Então você não consegue se acomodar e falar, não, eu sempre fiz assim, então eu vou respeitar aqui a minha tradição de fazer desse jeito. Não, tá todo mundo toda hora investindo mais, fazendo melhor, inovando. Então é um pouco desse sentimento, né, que o Satya Nadella fala. Perfeito. E falando um pouco dessas diferenças, né? Eu diria, tá, que a principal tem algumas, né? Mas assim, acho que eu diria que a principal é é que tanto em mercado financeiro, né, e como também em empresas de tecnologia, né, americanas, principalmente americanas, mas lá fora, é que as pessoas são muito mais diretas no trato, né? Então isso é uma coisa que inclusive na Stay a gente implementa bastante, que é tanto não só o empreendedor brasileiro, mas as pessoas, né, do nosso ambiente, né, aqui no Brasil, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade de serem mais diretas e francas, Uhum. né? Então, tanto no Morgan Stanley como era na Uber, se algo não estava bom, você podia esperar que ia entrar numa sala e que as pessoas iam literalmente entrar e falar: isso aqui não está bom, isso não está bom, isso não está bom, isso precisa melhorar, isso precisa alterar e tal. Aqui eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, para falar uma coisa que é uma coisa muito direta sobre trabalho, né? Então a gente Perfeito. acaba gastando muito tempo Massageando o ego da pessoa. massageando o ego, né? Então a gente tem uma dificuldade de se contrapor, de contrariar. Na verdade, trabalho é trabalho, É né? isso. Então, se eu faço uma crítica ao seu trabalho, não é uma crítica a você, Exato. né? Ao ser humano, ao profissional, porque todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? Perfeito. Então, acho que essa é uma questão de hábito que eu acho que, pelo menos na STI, a gente tenta seguir uma forma de trabalhar um pouco mais assim direto, que Uhum. é não tá bom, a gente entra numa sala, fala, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não tá bom. A pessoa não precisa se sentir atacada, não precisa ficar mal com isso, porque dali uma semana, duas, ela entrega um negócio excepcional e tá tudo certo, É né? isso. Então isso acho que talvez seja uma diferença que eu sinto bastante, tendo vindo tradicionalmente de mercado financeiro e empresas norte-americanas de tecnologia para empresas brasileiras. Eu acho bacana isso que você falou, porque lá, ontem a gente veio aqui para São Paulo, né? Foi visitar um cliente, a gente saiu ontem, e ele estava falando justamente isso, porque a gente, como prestador de serviço, a gente tem que tomar cuidado como a gente fala com as pessoas, não tem jeito. Uhum. Porque se eu chegar às vezes para um cliente meu e falar, cara, isso que você está fazendo está errado, ele vai se sentir ferido e vai falar, pô, mas eu tô te pagando para isso, como assim? Então ontem a gente conversando com esse cliente, ele virou e falou, cara, o que eu preciso de vocês é clareza, é franqueza, é olhar para mim e falar, cara, isso aqui tá muito errado. Aí eu virei prefeito. A gente já falou isso algumas vezes. Só que a gente toma cuidado porque existe um background de tentativas que você teve antes da gente que te deixaram um pouco calejado sobre algumas tratativas. Então, se eu chegar para você e falar isso aqui tá errado, faz desse jeito, você vai achar às vezes que eu tô querendo vender um negócio que eu nem tô. A gente usou o exemplo, porque na Force a gente tem todo tipo de serviço. Aham. Automação, tráfego pago, criação de site, criação de dashboard, implementação de inteligência artificial, a gente ia social media, design. O design dele não estava tão legal. Aí ele virou e falou, cara, mas eu já fiz design com a agência X, eu já fiz. Eu falei, mas você não tem que fazer com a agência. Você tem que internalizar isso. A pessoa precisa entender do seu negócio. Aí ele, ué, mas vocês não vendem isso? Eu falei, vendo, mas não para você. O seu produto não precisa desse meu serviço.
precisa de N outros. Então, essa clareza, essa franqueza, quando é focada em gerar resultado, ela é eficiente. Lá a gente fala muito disso, cara, eu não estou preocupado em quem cometeu o erro. Tá errado, troca. Troca, vai melhorar. E aí você vai entender que toda vez que você cometer um erro, você já vai ter essa autocrítica de entender. Beleza, até aqui funcionou, daqui para frente ficou ruim, então vou apagar daqui para frente e vou construir daqui para frente de outro jeito. Isso tipo assim, é fundamental para qualquer empresa crescer de forma eficiente, né? E acelerado, né? Porque a gente sabe também que essas empresas que você passou foram empresas que têm um ritmo de trabalho acelerado. Como que é, por exemplo, lá na Stay? A Stay tem esse ritmo de trabalho acelerado também? Ou já é um pouco mais tranquila, um pouco mais pautado em cultura, um pouco menos performática, vamos pôr assim? A gente tem uma coisa interna que a gente fala que é a intensidade, né? Uhum. Então, a gente acredita muito que para competir no nível máximo, você tem que manter um nível de intensidade, né? A gente fala muito também, né, dessa coisa interna de a gente quer competir, a gente quer que a esteja nas cabeças, né? Ali, ocupando espaço junto com as melhores empresas do Brasil e do mundo. Essa é a nossa ambição. E para você competir, para você estar nesse patamar, não dá para ser tranquilo, Não. né? Então exige uma intensidade muito alta. A gente, né, claro, tenta, então a gente concilia muito bem esse aspecto mais de ser mais direto, pragmático, com as críticas de trabalho. Por isso que às vezes eu, por exemplo, às vezes eu posso fazer críticas mais duras no trabalho, mas saiu da sala de reunião, eu trato a pessoa com leveza, com Perfeito. educação, né? E isso acontece entre todos nós, mas assim, a gente manter um nível de intensidade alta, a gente tem talvez regras, né, e exigências um pouco mais, né, um pouco superiores ao mercado. A gente só contrata pessoas que a gente entende que tem uma capacidade também muito acima do que se espera na média de mercado. E aí uma coisa que eu costumo dizer para o time também é assim, é que quando você começa a deixar a peteca cair, ou quando o seu nível de intensidade ele está baixo, se você quer estar num nível muito alto, alguém tem que fazer né, por você, né? Se todo mundo tiver responsabilidade, disciplina, né, então for intenso o suficiente, se todo mundo conseguir manter um patamar bom, todo mundo trabalha um pouco menos, né? Perfeito. Então, o que eu cansei de ver foi, fulano, beltrano de área Y, área Z, não entregarem ou não se dedicarem como deveriam, só que se você quer dar certo, alguém vai ter que absorver essa falta. E aí na Stay o que a gente tem um combinado todo mundo vai trabalhar muito sério para que na média A gente não passa por isso. a gente não tem que se matar de trabalhar. Tem vez ou outra que precisa fazer a mais, tudo certo, mas na média, no dia a dia, você não vai ver, você vai chegar no escritório da Stay, não vai estar 10, 11 horas da noite, não vai estar todo mundo ali se matando ainda. Porque não é isso que a gente, que a longo prazo, isso também é mais difícil de sustentar. Perfeito. Agora, todo mundo faz muito bem seus horários, todo mundo se dedica naqueles horários que está trabalhando, então isso a gente exige bastante. Perfeito, perfeito. E é bacana porque também vai muito de encontro com o que a gente prega lá na Forscale, porque a gente tem essa conversa direto que às vezes você se sente sobrecarregado por falta de organização. E às vezes a falta de organização nem é sua. Às vezes é a falta de organização de outra pessoa da equipe. E que você vai ter que assumir aquela bronca, porque no final do dia o cliente ele não pode ser lesado. Então a produtividade aumentou quando a gente conseguiu. É muito difícil, a gente teve um aumento de colaboradores de quase 50% nos últimos 3 meses. Então você dá esse boom de colaborador, gera um pouco de instabilidade. Então o time todo sentiu essa estabilidade. Só que aí conversando com o time recentemente, eu até perguntei ontem, estava no aeroporto, estava no Discord, né, com o time, e eu perguntei para uma menina da nossa equipe, a Yara, perguntei, e aí, Yara, como é que tá a experiência? É importante para a gente como gestor saber o que o time está achando da operação. E eu falei, eu quero que você seja 100% sincero. Tô perguntando para você, só tô eu e você que é um ambiente seguro. Aí ela virou e falou, cara, agora tá melhor. Agora eu senti mais organizado, tá fluindo bem. Aí eu expliquei para ela. Coincidentemente, a produtividade dela subiu muito recente. Então, não subiu porque foi coincidência. Subiu porque organizou. Quando organizou, ela sentiu mais prazer, ela sentiu mais vontade de estar ali.
E é exatamente isso que você falou. O time todo trabalha junto, mas organizado para operar melhor, né? Eu tenho uma pergunta, que essa tá até fora das perguntas que o time fez aqui, mas é porque isso me gerou muita curiosidade quando eu te conheci, né? Eu acho que isso é, é uma curiosidade de quase todo empreendedor. Eu sou o cara que eu acredito muito que o esforço vence o talento. Então, se você for um cara esforçado, dedicado, tá todo dia ali, você vai construir uma jornada bem-sucedida. Às vezes não tão fácil quanto o cara mais talentoso no mundo, mas você vai construir. E uma coisa que você contou pra gente quando eu te conheci foi sobre o fato da operação, de como você conseguiu o investimento para a operação da Stay. Aham. Enquanto algumas pessoas às vezes não enxergavam esse mercado como um mercado promissor, e você mostrou que isso poderia ser um oceano azul. Uhum. Tipo, como que o Tsai consegue parar e analisar esse mercado de forma mais macro Uhum. para virar e falar, aqui tem uma oportunidade que ninguém está vendo. Uhum. Como que você se prepara para isso? Boa, boa. Aqui eu acho que é muito mais uma questão de princípios do que de necessariamente algo mais técnico, né? Algo Perfeito. mais analítico, tá? E por que princípio? Tem algumas coisas que eu acho que quem quer empreender, quem quer fazer, construir algo grande, precisa ter em mente. Primeiro precisa desapaixonar do que você gosta ou não gosta, né? Ou do produto que você se vê fazendo ou não se vê fazendo. Porque se você parte do princípio de que você já tem uma opinião, se você já tem uma predileção a fazer A, B ou C, dificilmente você vai conseguir olhar de forma neutra o que o mercado precisa ou não precisa, né? É um pouco do que o pessoal fala aqui no Brasil, né? Se você, quando você é martelo, tudo é prego, né? Uhum. Se você se condiciona a falar, eu só faço isso porque eu sou bom naquilo, você acaba fechando as oportunidades, né, em geral. E isso eu estou dizendo se você é um empreendedor que quer fazer um negócio grande, né? Uhum. Claro, se você é um profissional que você quer se especializar em algo, quer fazer não tem nada de errado você querer construir um que a gente chama de lifestyle business, né? Que Aham. é um business que vai dar dinheiro, Isso. que vai te pagar super bem, que você vai ter uma baita de uma vida, mas assim, não necessariamente vai ser a empresa que vai fazer um IPO, vai valer bilhões de dólares. Agora, se você quer fazer um negócio gigante, você tem que ser um pouco mais desapaixonado, num primeiro momento. Hoje eu sou completamente apaixonado pelo tema de previdência, Aham. mas quando eu fui estudar, eu não entrei pensando, bom, o que que eu gosto e eu vou só buscar dentre as opções o que que eu gosto. Então esse acho que é o primeiro princípio, ser desapaixonado de produto, solução, área, né? Ser um pouco mais cabeça aberta se você quer construir uma coisa grande. Uhum. Segundo ponto princípio é entender quais são as tendências seculares, que a gente chama, né? Então, o que é uma tendência secular? Tem algumas coisas que acontecem à sua volta e no mundo que independe de uma decisão, independe de uma pessoa. Então, vou dar um exemplo, previdência, mas tem outros exemplos, tá? Uhum. Quando você pensa em previdência privada, né, quais são as principais tendências seculares? O Brasil está envelhecendo como população, idade média. Não tem nada que o Tsai possa fazer, o Carlos possa fazer que mude esse cenário. Não tem nada que, independe de quem está no governo, isso também não vai mudar, né? Então, quando um país ele entra nesse estágio de envelhecimento populacional, ele só aprofunda Profundo. esse processo. Perfeito. Então, esse é uma tendência secular, né, que a gente chama de secular trend em inglês, que não depende de ninguém. Esse Isso. negócio, Vai esse processo vai acontecer. acontecer. Previdência pública com muito problemas de sustentabilidade. Isso vai acontecer. Conforme a pirâmide populacional brasileira vai achatando, previdência pública ela tende a sofrer muito mais pressão. Perfeito. Isso independe se quem está no governo, é direita, é esquerda, quem está no Banco Central, é mais pró isso, pró aquilo, não importa. É, A- a- é um É fato. um fato. A Previdência Pública vai passar por um processo de aumento de pressão. Isso. É, É até uma possível reformulação no futuro. e vai ter mais reformas, mas sempre vai ser um ponto onde a pressão ele sempre vai ser presente. Então, quando você começa a olhar esses grandes macro trends que a gente fala, você começa a entender, bom, para onde que o mundo está indo, Uhum. né? Então esse acho que é o segundo princípio. Eu acho que esses dois princípios, desapaixonar
e encontrar problemas de verdade que não necessariamente você gosta ou não gosta, né? E para onde o mundo está apontando, né? Porque construir uma empresa, né, Carlos, a gente, como empreendedor, a gente sabe, construir uma empresa não é fácil. Agora, você vai construir uma empresa remando contra todas as tendências seculares. Então, por exemplo, se eu, né, fosse atrás de, né, vou começar a entrar num negócio, que é construir um negócio gigante, contando que a população vai rejuvenescer. Isso não vai Não vai acontecer. acontecer. Então, mas assim, já é difícil empreender. Empreendendo, fazendo uma coisa que para onde o mundo não está apontando, é mais difícil ainda. Perfeito, perfeito. Eu acho bacana porque é um ponto que eu queria até adicionar, se você me permitir nisso, mas é a questão do estudo. Porque, cara, tudo isso que você falou reflete muito hoje as tomadas de decisão que a gente tem por conta dos estudos que a gente vem fazendo. Então, hoje em dia, a Forescale e até mesmo o Caso, o João e o Lucas, que são os sócios, a gente pensa o seguinte, beleza, não é sobre o que eu gosto, mas é o que o mercado precisa que eu tenho habilidade para resolver. E como eu posso trazer gente para ter essa habilidade para resolver isso também. Então, hoje em dia, a gente consegue construir coisas muito mais rápidas e fáceis. Quando eu olho bem assim, cara, tem uma dor ali que às vezes com uma, duas, três pessoas unidas, fazendo um tipo de serviço ou um tipo de produto, eu consigo resolver aquilo. Mas, de novo, essa minha, e aí eu falo por mim, tá? Essa minha cabeça, ela só mudou estudando mais, conhecendo pessoas que têm esse know-how, porque na história que você me contou, quando você foi apresentar o projeto da Stay para captar recursos, cara, a pessoa que você apresentou virou e falou: é isso mesmo, Tsai? Você tem certeza? E muito do que você falou foi tipo assim: é pelo seu histórico, pela sua bagagem, por acreditar em você. Perfeito. A sua visão analítica e construtiva que fez ter essa captação. Nem todo mundo tem esse poder, né? Nem todo mundo. São poucas as pessoas com essa trajetória. Mas é tipo assim, é justamente isso que eu acho bacana. É tipo, eh, nem sempre a gente faz o que a gente quer, mas a gente precisa fazer o que deve ser feito. E, Perfeito. e isso é muito legal. Essa pergunta agora eu vou ler, porque eu até comentei com você, cara, que fez uma série de perguntas muito boas, mas essa aqui para mim ficou muito bacana. Então eu vou ler, tá? Para não errar. Mas você entrou no setor tradicional, engessado e historicamente lento. Qual foi a primeira verdade absoluta no mercado de previdência que você percebeu que precisava ser quebrada? Bom, essa é uma excelente pergunta mesmo, Carlos. Como você comentou, né, um pouco antes da nossa, né, de iniciar nosso bate-papo, eu já tinha achado essa pergunta muito boa. E assim, quando você olha a nossa indústria, a indústria de previdência, ela é muito tradicional. Muito tradicional. A gente está falando de uma indústria que ela opera meio parecido há muito tempo, Uhum. né? Então, a gente até brinca, né, que previdência privada cheira naftalina, né? Cheira coisa antiga. É. Quando você, né, obviamente que agora que a gente se conhece, a gente se fala, né, sobre, já comentei da esteira da previdência para você, não, mas se você pega uma pessoa na rua, né, e só pergunta sobre impressões gerais de previdência, é isso, vai cheirar naftalina, vai ser aquela coisa, pô, antiquada, antiga e tudo mais. Então, é um setor extremamente tradicional e é um setor extremamente burocrático, né? Então, quando a gente olha para os setores, diversos setores da economia brasileira, né, você tem setores muito dinâmicos. Previdência privada, principalmente a corporativa, não é tanto o caso, porque é uma indústria extremamente regulada. Então, você não pode sair fazendo necessariamente o que você quer fazer. Uhum. Né? Então, se alguém acorda num dia e fala, eu quero empreender no setor de previdência corporativa, ela tem centenas de normas da SUSEP, Uhum. dezenas de leis federais que estão a quantas milhares de páginas. E aí entra um pouco desse estudo que você comentou lá atrás. A gente foi lá e teve que estudar um assunto extremamente difícil e denso, normas que se contradizem. Então, assim, não é tão trivial. Você fala, deixa eu fazer um negócio aqui completamente novo. Não, porque a justiça, né, a regulação do Brasil não permite. Uhum. Então você tem que estudar, tem que entender. Mas aí, respondendo a sua dúvida, né, o que a gente fez? Então, qual que é a grande... Tinha alguma série de verdades, né? Então, basicamente, né, os produtos tradicionais, eles eram todos muito parecidos, Uhum. né? Então, e eles eram todos muito parecidos no sentido de que todos eles tinham uma série de limitações do que podia ou não podia fazer. Uhum.
Um dos primeiros trabalhos que a gente fez internamente foi essas limitações. Isso que os produtos atuais, tradicionais, não fazem. Eles não fazem porque eles não conseguem, ou eles não fazem porque a regulação não deixa. Uhum. Porque se eles não fazem porque não conseguem, isso não é um problema nosso. Exato. Justo. Se eles não fazem porque a regulação não deixa, tudo bem. Porque aí se a regulação não deixa, a gente também não pode Também não vai fazer. fazer. A gente também não Exatamente. pode, né, passar por cima da regulação. Isso não dá para fazer. Perfeito. Só que o que a gente identificou foi que várias das características e features dos produtos atuais não são feitos por uma questão estritamente de limitação dos produtos atuais, Uhum. dos incumbentes. Não tem nada a ver com a regulação, porque a regulação é inclusive mais moderna do que os produtos, Caramba. né? Então a regulação ela é uma regulação boa, né? Os produtos que não são bons. E aí Uhum. nisso foi quando a gente falou, então, tudo que a regulação permitir que nosso cliente faça, a Stay vai fazer. Perfeito. Uma empresa quer fazer um plano A, B, C, D com regra D, C, a gente vai lá e faz. Regulação permite, a gente faz. Né? Independente se os maiores players do mercado tradicional, que estão aí há 50, 70 anos, fazem ou não fazem. Né? Então, esse acho que foi uma grande mudança de paradigma aqui na Stay, que é entender o que não é feito por uma limitação dos produtos atuais e o que é uma limitação regulatória. Pô, bacana, bacana. E, cara, a outra pergunta que a gente fez, que eu acho que você já passou um pouco por esses pontos, né? Mas, tipo assim, é, qual foi o ponto de partida que você falou, cara, eu vou olhar para esse lado para construir a Stay? Foi produto, foi mercado ou foi comportamento humano? Ou os três? É engraçado que você toca nas três coisas que a gente acaba entrando, Exato. né? Mercado, porque é um mercado grande, de previdência. Perfeito. Produto, porque é um produto, como eu comentei, muito engessado e uma inovação faria muito a diferença. O comportamento humano talvez seja dessas três variáveis a que a gente menos diretamente trabalha, Uhum. né? Por quê? Porque você consegue mudar comportamento humano, mas mudar comportamento humano em escala é muito caro. É muito caro. Então, se você for pensar, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, o Uber 99. Ele, de certa forma, muda o comportamento humano, né? Porque hoje você pega o Uber, você acha que não é nada demais. Exato. Mas se você for olhar antes da Uber, a gente passou décadas ouvindo nossos pais, amigos, tios, não, para a gente não entrar no carro de um estranho. Perfeito. Daí, de repente, vem uma empresa e fala, na verdade, quer saber? Entra no carro de um estranho, de um ser humano que você nunca viu e que você não vai ver nunca mais depois, provavelmente. Isso. E essa mudança de paradigma custou muito caro. Uhum. Né? Teve um investimento muito relevante para mudar. Mas hoje, no nosso mercado, né, e no mercado, eu digo, de venture capital e de empreendedorismo, não existe tanto mais esse apetite dos fundos de investimento para te dar 200, 300, 400 milhões de dólares para falar, "Não, agora vai lá E muda o e mercado. muda o mercado, muda o Muda o comportamento das pessoas." comportamento. Né? A gente quer mudar o comportamento das pessoas, mas é mais a longo prazo. Perfeito. Eu vi até uma entrevista que você deu num outro podcast, né? Eu acompanho os conteúdos que o Tsai participa, e você fala justamente sobre, tipo assim, o fato de você ter que mostrar para o empresário, para o dono da empresa, que a previdência corporativa é um benefício e ele precisa mudar a mente do colaborador dele para entender isso. Como que você atua, né, nesse onboarding aí desse cliente? Uhum. Aí depende um pouco do tipo de plano de previdência corporativa nesse caso, tá, Uhum. Carlos? Então, assim, quando a gente vende para o empresário, para o executivo, se a gente chega e só fala, a gente está vendendo, né, a gente quer te apresentar um plano de previdência corporativa, ele dificilmente vai dar ouvidos, né? Uhum. Por quê? Porque é isso, da mesma forma que a gente comentou, né? Você pega uma pessoa qualquer na rua e pergunta de previdência privada, ele vai falar que tem cheiro de naftalina, o executivo, o empresário também tem a mesma impressão. E aí, quando Perfeito. ele pensa, pô, legal, mas previdência corporativa é uma coisa de Petrobras, Uhum. Vale, Itaú, Bradesco, né? Não é para mim, previdência Uhum. corporativa. Então, o que a gente mostra para ele é que é para ele sim, porque ele tem uma série de benefícios tributários, ele consegue reter gente, ele consegue atrair melhores talentos, pagar menos imposto, uma série de coisas boas para ele. Só que aí que entra a esteia. Então, normalmente a gente fala, ó, você tem direito, você consegue fazer todas essas coisas por ter previdência corporativa.
Mas aí automaticamente vai pensar, pô, mas eu vou ter que ter um baita de um trabalho para gerir esse benefício, operacionalizar esse negócio. Foi aí quando a Stay falou, não, a gente A faz tudo gente isso faz. para você, né? E aí, então assim, a gente acaba indo muito, em vez de mudar necessariamente o hábito do empresário, do executivo, a gente vai numa forma muito mais prática, que é, você quer Uhum. pagar menos imposto, quer ter mais eficiência tributária, você quer reter gente, previdência corporativa é um grande caminho. Eu lembro que quando a gente conversou, que inclusive foi o que me fez indicar a Stay para algumas empresas lá do Espírito Santo. Uma das empresas é a Logo Internet, que é meu cliente, a gente botou em contato com vocês, e a Tática também, portaria virtual, que inclusive fechou com vocês, né, o Rafael, grande amigo nosso. É justamente isso, o mercado, principalmente lá no Espírito Santo, ele é muito carente de mão de obra. Então, como reter o colaborador que está lá? E aí, quando você me apresentou a Stay, eu falei, cara, é totalmente pensado na empresa e no colaborador. Então, por que não? Entendeu? Por que não mostrar para o colaborador que a empresa tá olhando mais para ele? Ó, cara, a gente está aqui com você, a gente vai te entregar isso daqui vai ser um jeito de trazer o cara para mais próximo e, ao mesmo tempo, ter todas essas isenções fiscais que podem ajudar o empreendedor que a gente sabe que tem uma dificuldade com essa quantidade de tributação, né? A gente está chegando já mais para perto do final. O que eu queria perguntar agora, Tsai, é mais sobre como foi vender essa tese da previdência corporativa? Como que foi isso? Como que foi essa jornada? Eu acredito em muito empreendedor que tem dificuldade de construir a sua tese na hora de fazer uma venda, na hora de tentar atrair capital de terceiros. Como que foi isso para você? Assim, a gente teve, de certa forma, quando a gente, eu escuto muito, né, muito, como eu sou muito próximo das pessoas, desse ecossistema, desse mercado, eu ouço muitas histórias de muita dificuldade. E eu acho que o padrão é muita dificuldade, né? Uhum, Então, é, eu não canso de ouvir de histórias de empreendedores que tiveram que falar com 145 fundos, tomar 144 nãos e um sim, né? uhum, Então, não é incomum que essa seja a história. Acho que a gente teve uma trajetória muito mais feliz, então, muito mais tranquila nesse sentido. Mas não foi uma trajetória que não teve seus desafios, não. Então, uhum, um deles que você comentou foi, né, a gente estudou muito a tese de previdência, estudou muito, passou meses e meses estudando. Quando a gente foi falar com o fundo, que eventualmente foi o fundo que fez o primeiro investimento na Stay, né, inclusive um super beijo, abraço para o pessoal da Maia, né, um dos melhores fundos de venture capital que a gente tem no Brasil e na América Latina. Um feedback que elas me deram e foi super justo foi, sabe, mas, pô, legal, faz muito sentido, mas ninguém na região tá falando de previdência. E dado que, assim, a gente empreendedor, a gente gasta muito tempo estudando o nosso mercado. perfeito. O fundo, ele olha 50 teses por semana. Então ele não vai ter essa mesma profundidade. Então a gente tinha uma convicção muito forte que a gente estava fazendo fazia sentido. Mas quando elas olharam e falaram, bom, não parece ser algo que está sendo discutido no mercado como um todo. Uhum. Os fundos de venture capital Não estou não olhando estão para olhando isso. para isso, né? Isso acho que talvez foi o primeiro obstáculo. Foi, pô, gostamos, mas será que isso é uma tese que os fundos de venture capital investem? Porque quando você fala de cartão de crédito, Pix, crédito, que mais? Infraestrutura de Open Finance, todas essas coisas estavam bombando na época, Uhum. né? Agora, Previdência não estava bombando naquela época e não está bombando agora. Então, Justo. e eu acho que dificilmente vai bombar no futuro, porque isso é uma tese com uma densidade regulatória muito pesada. Mas mesmo assim, elas acreditaram e pesou muito o que você comentou, né, Rafa? Trajetória, ter estudado, ter tido feito uma carreira que passasse essa confiança. Mas eu, inicialmente, foi isso. Foi, pô, mas, sabe, faz sentido a gente colocar dinheiro no negócio de previdência? Ninguém está falando de previdência no Uhum. Brasil, né? Então, mas assim,
né, eu acho que comparado com algumas histórias assim mais comuns que você vai ouvir, é disso para muito mais difícil, né? Então, aí a gente captou depois uma rodada com um fundo americano, né, da Califórnia, o Better Tomorrow Ventures. Também foi razoavelmente rápido, a gente saiu para tomar um café, dali 2 dias ele pôs né, decidiu investir na Stay, então assim foi também também não é uma coisa comum isso Aham. acontecer, a gente também deu uma certa sorte, é um fundo que investiu nas empresas como a própria Stay lá fora, nos Estados Unidos, então eles já tinham um conhecimento, então tudo isso colaborou, mas a Perfeito. trajetória costuma ser bem difícil. Bacana, bacana. Só um ponto, Tatsai. Depois aqui que a gente terminar o nosso papo, eu vou pedir para você indicar uma pessoa que a gente vai entrar em contato para trazer esse tipo de conhecimento para a nossa audiência, tá? E agora, para finalizar, a última pergunta, tá? O que você ainda não resolveu e que te move todos os dias a continuar construindo a Stay? Acho que uma coisa que a gente não resolveu é um pouco dessa acessibilidade de previdência para dezenas de milhões de brasileiros. Então, eu tenho uma ambição, uma visão de Brasil em que eu vejo, né, todos os brasileiros tendo previdência privada, né? E não precisa ser da Stay, tá? Mas Uhum, eu gostaria que todos os brasileiros tivessem previdência privada, porque precisam ter, uhum. tá? Perfeito. É, quando a gente fala de um futuro mais digno e um futuro mais próspero, esse futuro passa por previdência privada. Por Uhum, quê? Porque, infelizmente, eu acho que com a pressão sobre a previdência pública, os brasileiros não vão ter uma opção se não uhum. guardar dinheiro por conta própria Perfeito. e não tem nenhum outro produto no mercado tão incentivado pela regulação quanto a previdência para as pessoas guardarem dinheiro. Uhum. Então, eu espero muito que todos os brasileiros em algum momento tenham previdência e, obviamente, gostaria que a Stay fosse a principal opção, né? Perfeito. Então, eu ainda não resolvi, né, essa questão de garantir que todos os brasileiros tenham previdência É um privada. desafio, né? É um belíssimo desafio. É um belíssimo desafio. É isso, cara. E para encerrar, quem que você poderia indicar para a gente bater um papo? Lembrando que a gente vai estar aqui em São Paulo do dia 9 ao dia 12, se eu não me engano, de dezembro, para participar de uma imersão lá com o pessoal do G4 também. Então, a gente gostaria de fazer essa entrevista com quem que você indica para a gente? Boa, boa. Eu vou indicar uma pessoa que já me convidou para 2 podcasts. Fiz 2 podcasts com ela, uma aqui no Brasil e uma em Nova York. É uma Legal. pessoa muito legal. E eu vou inverter, né, os papéis, já que ela costuma me entrevistar, eu vou botar ela no meu lugar, que é a Perfeito, Marcela Zaiden. perfeito. Marcela Zaiden é uma pessoa super querida, É uma profissional muito fora da curva também. muito fora da curva. Eu acho que ela tem construído um repertório muito relevante nessa área de construção de cultura, de time, né? Ela virou uma pessoa bem conhecida, bem influente nesse setor. Então eu vou aproveitar que ela já me convidou para estar, né, no lugar de entrevistada, agora eu vou botar ela nesse lugar de entrevistada em vez de entrevistadora. Perfeito, perfeito. Cara, Marcelo, então a gente vai entrar em contato, vai trazer. É uma profissional muito boa, que a gente teve o prazer de ter aula com ela também. A equipe da Fortescue teve aula com ela no G4. Cara, assim, ela é muito sensacional. A gente gostou muito do conteúdo. E para nossa audiência vai ser um prazer poder escutar também um pouco dela. Sai, é isso, cara. Dava pra gente ficar aqui conversando por horas. Eu acho que você é uma pessoa que tem um conteúdo imenso para agregar. É um prazer poder te conhecer, poder trocar essa ideia com você. E obrigado pela nossa entrevista, tá bom? Boa, obrigado, Carlos. Obrigado por ter vindo para São Paulo, né? Participar dos eventos da G4, mas também vir aqui para a gente bater um papo. Um prazer, né? Desde que a gente se conheceu, eu tenho um carinho imenso por você. Então, Igualmente. e a gente fica super feliz também que você gosta do que a gente faz, indica a gente, Com né? certeza. Né? A gente se sente muito honrado de ter pessoas boas, né, espalhadas no Brasil, que não só, né, gostam do nosso produto, como indicam o nosso produto. Então eu fico muito feliz e sempre que estiver em São Paulo vai ser um prazer te receber. Obrigado, obrigado, cara.
É Valeu, isso. Carlos. Gente, obrigado, tá? E acompanha a gente nas redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais do Tsai também, tá bom? O Tsai é um cara um pouco mais reservado, mas ele tem muito conteúdo a agregar aí. E quem tiver a oportunidade de bater um papo com ele vai conseguir ter muita qualidade e muito conhecimento, beleza? Forte abraço. Valeu.